Olá, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez para junto nós continuarmos a leitura da carta de Judas. E eu te convido a aquietar o seu coração e fazer isso, reunindo todas as suas forças para a gente meditar, compreender, discernir aquilo que Deus tem para nós agora, nesse tempo presente, nesse momento ímpar que a terra vive. Então, aquieta o seu coração, convide os seus e vamos juntos. Nós paramos no capítulo 10, quando Judas vai tratar daqueles homens perversos, chamados falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres que se introduzem no seio da comunidade e vai destruindo vidas, e vai deixando rastros para trás de machucaduras na alma do povo. E então no verso 11 ele vai e diz assim, ai destes brutos e irracionais, que até no que é natural para compreender eles esquecem e não compreendem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então aí ele vai citar 3 exemplos que são nítidos na mente do judeu, do leitor dele da época. Ele vai trazer a memória da história mais remota, mais distante, daquele povo, mas que era lembrado todos os dias devido ao impacto que aquilo foi. Quando ele fala, prosseguiram pelo caminho de Caim, é porque Caim na literatura, seja bíblica, seja na literatura rabínica, ele é símbolo de um homem perverso, cínico, dissimulado. Alguém que só pensa no corpo, é um homem do corpo, só da psique, só das emoções, só da carne. Ele não discerne nada além daqui. Era um homem violento, era um homem que não tinha piedade. É esse aí. E aí ele cita também o exemplo da ganância de Balaão, porque Balaão era um profeta. E quando Balaque, rei moabita, se sente ameaçado porque o povo de Deus vinha pelo deserto conquistando tudo, ele tenta buscar Balaão, promete pagar Balaão para que Balaão amaldiçoe o povo de Deus. Ele sobe no monte, está lá embaixo o acampamento do povo de Deus, aqueles milhares de pessoas, e ele tenta amaldiçoar o povo de Deus 1, 2, 3 vezes e não consegue. E Deus fala, não tem como se amaldiçoar o que está abençoado. Ele fala para Balaque, mas Balaque insiste, e ele ainda tentando tirar proveito daquela situação, e foi preciso que uma mula no caminho freasse a insensatez daquele profeta. Agora, o pior erro de Balaão não foi isso, não foi essa questão de querer o lucro, confundir assuntos espirituais com materiais em função própria. Não, o grande erro de Balaão é quando ele desce daquele monte. E ele se introduz nas sequências lá de números 22, 23, 24. Você chega mais na frente e você vai perceber que Balaão, ele induz o povo de Deus a cometer pecado. Por que ele faz isso? Ele chega para o povo e fala assim, olha, vocês são privilegiados, vocês são um povo querido de Deus mesmo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, que não tem problema. Eu tentei amaldiçoar vocês 3 vezes e não consegui. Deus sempre me dizia, não dá para amaldiçoar aquilo que eu já abençoei. E aquilo gerou no coração do povo de Israel, tipo assim, aquela falsa segurança. Nós somos de Deus mesmo, nós somos o povo de Deus, nós podemos fazer o que quisermos. E aí, Balaão chega e fala com eles, mais moços, por que vocês só casam entre vocês, preservando a linhagem genética de vocês? Ali em cima, você subir o morro aqui, você descer a montanha ali, você vai achar uma moabitazinha, bonita, linda. E aí começaram as prostituições no seio deles. Ou seja, Balaão é aquele que induziu o povo ao erro. Então, observe que esses falsos líderes são imperdoáveis nesse sentido, imperdoáveis no sentido do pecado que eles cometem naquele momento. O que eu não estou dizendo que eles não possam se arrepender no processo, podem. Mas no dia chamado hoje, se eles assim estão, você pode ter certeza, vai sofrer as consequências. E também ele cita o exemplo de Coré, Datã e Abirão,
Eles três se revoltam contra a liderança de Moisés. Fala, não dá, Moisés. Só você falando da parte de Deus no meio dessa multidão? Não, todo mundo aqui é profeta, todo mundo é santo, todo mundo pode falar, Moisés. É quando eles vão para diante de Moisés, Moisés não entende, fala, Deus tem misericórdia desse povo. Deus manda juntar todo mundo. E Deus fala assim, eu vou mostrar quem é que fala em meu nome aí. É quando cai tudo sobre eles, desaba tudo na casa, nas tendas dessas três famílias. Amados, e por que Coré fez isso? Porque como esses falsos líderes querem ter a primazia. Se quer um tempo distante, amados, em que a lei não estava escrita assim, às soltas, com tantas bíblias, com tantas leis para cada um. Se você ter várias leis dentro de casa, não. Eram as tábuas da lei, eram as pedras. Eles tinham que ir até Moisés e somente Moisés fazia a leitura para eles da lei, para eles memorizarem. E mesmo assim eles se levantaram contra a liderança. Amados, olha para cá, divisão é pecado em qualquer lugar. E a pior coisa do mundo é quando você não reconhece na sua comunidade aquele que Deus levantou com um chamado, com um dom. Então tem ovelhas que se levantam contra o pastor porque quer ocupar o lugar do líder, daquele que Deus chamou com esse dom de ensinar, de pastorear, de cuidar. Tem líderes também que se levantam contra as ovelhas porque não admite que as ovelhas possam ter um dom como o deles. E aí gera as confusões. Então esses líderes erram demais se revoltando contra o povo de Deus e destruindo. Verso 12. Estes homens, esses falsos líderes que estão presentes em demasia no nosso meio, são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Verso 13, são ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Aí agora, se você for ler 2 Pedro 2 e comparar aqui com Judas, você vai perceber que é praticamente a mesma coisa, a forma como eles narram. A negridão das terras, rochas submersas, nódoas, quais deformidades. Esses homens são como rochas submersas, são como os nódoas, deformidades, ou seja, imagina aquele navio grande andando e vê uma rocha, só uma partezinha dela para o lado de fora. E ele se engana. Quando ele chega ali, encalha até o navio, porque aquilo está entranhado no meio. São rochas submersas, banqueteando em vossas festas de fraternidade, em vossas festas do amor, as festas do ágape. E diz o texto, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, sem qualquer postura. Porque conforme a carta de Paulo aos Coríntios, esses homens, eles iam para as festas, esses falsos líderes, eles comiam antes. Não dividiam, não repartiam com aqueles que eram chamados os mais pobres. Eles nem esperavam. E eles apacentavam-se a si mesmos, porque eles dividiam, ficavam dali, daqui. Não se misturavam, achavam os tais. Eu quero falar sobre isso ainda. Porque se você perceber nessas festas do amor ágape, para os cristãos escravos, que eram os mais pobres, gente, praticamente, como diz a história, era a única refeição digna que eles tinham na semana. E esses líderes eram manchas ali dentro, que ia destruindo aquela fraternidade, aquele amor lindo, causando rachaduras ali. E eles iam destruindo e matando uns aos outros, como diz Paulo. Tem gente que comia e celebrava a ceia do Senhor para a sua própria destruição, porque não tinham o menor recato. Eram homens sensuais, desprovidos, que chegavam a embriagar-se nessas festas, de tanto que comia e bebia sem deixar para os demais. Era perversidade o que ele está dizendo aqui. Pastores que a si mesmos se apacentam. Isso aqui é triste, amados. Você perceber que tem líderes que ele não está interessado na almazinha, no bem-estar da ovelhazinha, não. Eles estão interessados neles. Não importa se a ovelhazinha está morrendo à míngua, eles têm que estar bem.
Tem pastores que chegam ao ridículo de ter carros blindados, não sei porquê, não sei para quê. É o que Ezequiel fala lá no capítulo 34, profetizando. Ai de vocês, pastores, porque minhas ovelhinhas estão morrendo, estão perdidas, estão sedentas, sem pasto, estão feridas, estão assim, espalhadas, porque não tem pastor. Vocês estão, Ezequiel fala, vocês apacentam-se a si mesmos e não cuidam e não tiram o carrapicho das ovelhas, não trata das ovelhinhas, antes vocês sugam o tutano delas, não deixa nada, vocês arrancam as lãs delas em plena estação de inverno. Aí Ezequiel fala da parte de Deus, eu sou contra vocês, estou contra vocês. E eu mesmo pastorearei as minhas ovelhinhas e as buscarei, e as tratarei e as alimentarei. São pastores que a si mesmos se apacentam. São homens que têm perdido a noção do amor, da graça. Nuvens sem água impelidas pelo vento. Ou seja, mas é aquela estação da chuva. Você olha para o céu, plantou, e vê uma nuvem linda, maravilhosa, fala assim, Deus vai derramar água aqui. Quando você tira os olhos e olha de novo, a nuvem passou, se foi. Cria uma expectativa toda e não produz nada. Esses líderes são assim, tem muito barulho, tem muita eloquência, tem muitos artifícios, tem muitos truques para enganar, falam as línguas que nunca são, a maioria, 99% não são de Deus. É do homem, é da carne. Inventam as profecias simplesmente para, na estatística, se aplicar a um desses 100, 200 que estão ali. Mas de Deus não tem mais nada. Mas quando as ovelhinhas precisam deles, não acha. Não tem água. Não mata a sede de ninguém porque não tem sabedoria, não tem conhecimento, não tem nada. Só estão ali interessados em si mesmos. São árvores em plena estação dos frutos desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Amados, chegar numa estação onde o pezinho de laranja teria que ter laranja, chega lá e não tem. Você foi com aquela vontade enorme de receber algo, de ter algo, chega nessas pessoas, não acham nada. Duplamente mortas, desarraigadas. São ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades. Faz aquele barulho, aquele escarcel, aquelas ondas enormes, aquele barulhão. Quando você vê lá na frente, na areia, só tem as sujidades, o lixo que trouxe de lá para cá. E quantos deles deixam irmãozinhos, irmãzinhas estraçalhados. Igrejas que ficam vazios, porque são rachas, divisões, contendas o tempo todo, só interessados neles mesmos. O evangelho foi empurrá-lo. Aí diz o texto, estrelas errantes para as quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Observe que aqui é o mesmo texto que Pedro usa lá na segunda carta, no capítulo 2, a partir do verso 13. Está cheio disso lá. Lê lá o capítulo 2. E esse texto é tirado do livro de Enoque, 21, verso de 1 a 6. Você pode ler. E aqui, porque aqui mais uma vez você vai perceber que as pessoas tinham dificuldade de entender, de aceitar, de colocar Judas no cano justamente por isso. Mas não é que Judas está dizendo que o livro de Enoque é um livro inspirado e que está errado, ele não está aqui nas escrituras, não. O que está aqui é o suficiente. Enoque é apenas um livro popular, comum, que todo mundo lia, era um livro de cabeceira, Jesus leu, Jesus sabia, Pedro, Paulo, todos os apóstolos conheciam, o povo antes também conhecia. É um livro que precisava estar aqui? Não, eu já li uma vez e não tem necessidade dele estar aqui. Mas esse texto está lá. É mais ou menos como se fosse um livro de ficção. Esse texto, por exemplo, quando ele fala da negridão, das trevas, ele está dizendo daquela viagem que Enoque fez pela terra e parou no lugar que ele chegou e ele não viu água, ele não viu firmamento, ele só viu um mundo caótico, escuro de trevas. Aí ele pergunta para quem está perdendo para o anjo, pergunta assim, meu Deus, essas 7 estrelas que eu estou vendo, todas aí atadas, juntas, amarradas, entesouradas para o fogo, esperando como tochas montanhas de fogo ardendo, o que é isso?
E o anjo diz: Enoque, por que essa curiosidade? Por que esse anseio em querer saber a verdade sobre elas? Elas são anjos, são os anjos, são as estrelas que se rebelaram contra o mandamento do Senhor, pecaram e estão aí reservadas durante o período de 10.000 anos. 10 é o número de completude. Estão ali aguardando aquele grande momento do juízo de Deus. Amados, são homens que estão na escuridão. Sim, são almas que estão no breu, nas trevas. Não tem luz aqui dentro. Eles enfiam a mão dentro deles, no tesouro deles, no baú deles. Não tem nada de bom para sair. Definhou a alma, escureceu. São pessoas que já estão na escuridão ainda em vida. Pessoas que não têm nenhum recato mais. Esses homens são assim. O texto diz, verso 14, quanto a estes homens perversos, falsos líderes, falsos mestres, estão aí enganando o povo de Deus, foi que também o profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Isso aqui está lá em Enoque 1:9. Está vendo? Isso, você vê que é tão forte que Judas está citando isso aqui como uma profecia de Enoque. E de fato o Velho Testamento vai mostrar que Deus virá com seus anjos com poder e glória. E lá no texto, aqui Judas corrige, ele fala de santas miríades, porque lá ele fala de 10 milhares de anjos. Mas 10 é um número que eu já falei, precisa de completude. Vai vir milícias, milhares de anjos celestiais com o Senhor em glória e poder naquele grande dia. Não é assim, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, não escapam. Deus vai tratar com cada um. Todos terão que comparecer perante o juízo de Deus, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos esses ímpios acerca de todas as suas obras ímpias que eles impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Esse verso 16 eu comento com vocês depois. O que eu quero agora é orar com você. Eu quero orar junto com você. E quero te convidar a levantar um clamor para que Deus não deixe você ser pedra de tropeço. E que você saiba discernir pelo Evangelho quem é que fala da parte de Deus e quem é que não fala da parte de Deus. E não fique encantado com a aparência de ninguém, com o vocabulário de ninguém, com a eloquência de ninguém, com dons de ninguém. Se não for conforme o Evangelho de Jesus, nada feito, sai fora. O que vale é permanecer no prumo do Evangelho, é permanecer em Jesus. Então vamos orar por isso. E eu queria que você orasse pela terra, pelo Brasil, por esse momento que vivemos, momento chamado pós-verdade. A verdade ficou lá no passado. É um tempo de mentira, eu nunca vi tanto escândalo. O povo mentir com tanto cinismo, com tanta dissimulação, meu Deus, tem misericórdia. E eu quero orar por aqueles que estão gemendo nos hospitais, por muitos, perto de mim, amigos meus, sobrinhos meus que estão agora com Covid, e aquela angústia que tem no coração de todos. Porque você negar, você fazer isso, você ideologizar, quando está lá longe é uma coisa dura, quando acontece na sua casa, na sua carne. Eu quero te convidar a orar. Orar por nós, orar pela terra, orar pelos que estão de luto, orar pela mente, porque o psicológico cai, vai lá embaixo. É preciso ligar, ajudar, conversar. No que depender de você, tá junto para fortalecer as pessoas. Oremos nesse instante. Pai de amor, Pai de graça, vem nos cobrir com teu sangue, vem nos cobrir com tua bondade, vem cobrir-nos com teu manto. Vem, Pai, nesse instante e aumenta as nossas percepções em Cristo, o nosso entendimento, Pai. Dê-nos sabedoria no Evangelho, para nós não sermos enganados pelos lobos vorazes, por esses falsos mestres que se introduzem dissimuladamente no meio do teu povo e destrói almazinhas.
e deixa rachaduras e machucaduras na alma de muitos, feridas às vezes difíceis de cicatrizar. Meu Deus, tem misericórdia, cuida de nós, levanta o teu povo nesses dias, um povo que ora, um povo que ama, que crê, que de fato vive o Evangelho para viver e para morrer em toda e qualquer situação, porque a nossa vida é muito mais do que essa existência. Sim, Pai, cuida. Cuida do Brasil, cuida das nações, cuida de Jerusalém, cuida de Israel. Oramos pela paz de Israel. Ó Deus, livra o mundo do colapso. Ó Deus, dessa globalização, dessa doença, Pai, que vem assolando as nações, os pobres, os órfãos, as viúvas necessitadas. Cuida de nós, cuida da igreja, não deixa a igreja ficar adoecida, ideologizada, politicamente, Pai, incorreta, Pai, ó Deus, se aliando com a besta civil. Ajuda-nos a mantermos a pegada de Jesus e seguirmos em busca dos perdidos. Cura, Pai, cura aqueles que estão nos leitos, aqueles que estão com os pulmões, Pai, ó Deus, contaminados, parte deles estragados, inflamados, infeccionados. Põe a tua mão, Pai, estenda a tua mão e cura os nossos. Cura, Pai, envia o teu anjo agora, visita esse hospital, esse leito, visita essa casa, tira o medo, tira a angústia, quebra os grilhões, sopra nas nossas ruas, livra-nos da peste, Pai, guarda a nossa nação, socorre o teu povo e nos fortaleça nesses dias, Pai, que inicia o princípio das dores. Ajuda-nos a mantermos fiéis a Ti em toda e qualquer situação. É assim que eu oro e abençoo cada um nesse instante. Sim, Pai, cubra com Teu sangue e guarda cada casa, cada irmãozinho com Teu anjo, livrando de toda seta de Satanás. E receba toda a nossa adoração e todo o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.